Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral com o módulo de Estrutura Atômica, que é o módulo número 1. Na última aula, nós trabalhamos com o surgimento então, de um novo modelo atômico, que era o modelo atômico que levava em consideração o átomo, né, e o elétron como funções de onda, né, que seria a equação de Schrödinger, que conseguiu dar uma explicação mais plausível para a dualidade onda-partícula, justamente por causa dessa caracterização da função de onda. Mas o que seria essa função de onda? Então, ela teria mais ou menos essa característica, né, para o átomo de hidrogênio. Então, a equação de onda, né, para essa função de onda para a energia estaria dividida entre um componente que seria a energia potencial, que nada mais é do que a atração eletrostática núcleo-elétron, e a energia cinética. A energia cinética teria o componente X, Y e Z. Por quê? Até então se trabalhava com aquela ideia, né, do átomo ser num formato de planetário, que teria apenas 2 dimensões, e agora a gente está trabalhando em 3 dimensões, porque ele é uma onda que se propaga, né? Então, na verdade, agora teria esses 3 componentes. Bom, a resolução dessa equação, para nós, na disciplina de Química Geral, não é importante, mas os autovalores que nós encontramos para a energia, para a função de onda de energia, dessa equação de Schrödinger tem esse formato. Ainda podemos observar a presença do número quântico principal, né, que nosso primeiro número quântico ele surge lá no modelo de Bohr, quando ele quantifica os níveis de energia, e aqui nós temos um conjunto de constantes. Ao substituirmos, nada mais é do que o nosso EH, que já surgiu no modelo de Bohr. Então, qual é a diferença dos dois modelos? A principal diferença é que o modelo de Bohr, Bohr introduz à força essa quantificação de energia. E quando a gente utiliza a equação de onda de Schrödinger, essa quantificação surge naturalmente. Bom, no caso do átomo de hidrogênio, esse EH vai ter um valor de 13,6. Então, o que a gente pode observar? Que quando eu estou me referindo de um átomo hidrogenoide, né, ou o próprio átomo de hidrogênio, né, que tem apenas um elétron, então, quando eu me refiro ao nível 1, para eu retirar esse elétron do nível 1, né, então eu coloco 1 aqui, 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, 1 divididos por 1 permanece sendo 1. Então, a energia desse nível é de 13,6. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, para eu retirar aquele elétron, eu preciso inserir uma energia de 13,6. Esse N, então, seriam valores inteiros a partir de 1. A equação de onda ela consegue justificar as linhas espectrais com uma outra caracterização, né? Mas como ele faz isso? Bom, as linhas espectrais de Lyman, Balmer, a primeira foi de Balmer, né, justamente por cair na região do visível, mas vamos pensar na de Lyman. Na de Lyman, é as transições a partir do nível 1. Então, é como eu falei, então, para eu retirar um elétron do nível 1, eu preciso dar 13,6 elétron-volts de energia. Agora, se eu quiser retirar um elétron do nível 2, como esse elétron vai estar mais distante do núcleo, né? O raio dele é maior, o raio dessa distância, né? É maior, o que vai acontecer? Eu vou ter um número 2 aqui. 2 elevado ao quadrado é como se eu tivesse 13,6 elétron-volts divididos por 4. Então, a energia para eu retirar esse elétron é de aproximadamente 3,4 elétron-volts. Mas isso para átomos de hidrogênio e hidrogenoides. Se eu estiver me referindo a um átomo que tem um número atômico maior, né, eu vou precisar levar em consideração esse número atômico. Por quê? Porque eu vou levar em consideração que a atração é diferenciada, né, do elétron pelo núcleo, e isso eu preciso levar em consideração. Então, basicamente, né, essas transições do nível 1
né, é maior do que as transições do nível 2, que é maior do que o 3, que é maior do que o 4, até que a gente vai chegar no momento que a diferença de energia entre os níveis é como se a gente tivesse falado da energia contínua, não vai existir uma diferença significativa entre os níveis. Por que que a gente está falando isso? Porque a distância do núcleo já vai ser considerada muito grande e aí a diferença já não vai ser tão pronunciado. Tranquilo? Bom, o que quer dizer essa função de onda, né? O que isso vai influenciar? Então, as soluções para a equação de Schrödinger são chamados de orbitais. Só que a gente precisa chamar atenção numa coisa agora. Os orbitais, lá no ensino médio, ele tem essa definição. A definição de orbital é a região do espaço de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Essa definição é errada. Por quê? Porque a região de maior probabilidade é o psi ao quadrado. É a função de onda elevada ao quadrado multiplicado por um elemento de volume. Isso sim, né? Os orbitais eles vão ser regiões, né, formatos para a solução, né, dessa equação de onda. E como seriam a cara dessas soluções? Seriam o seguinte, então aqui eu vou ter uma função, né, de onda em relação a R, psi e φ, né? Desculpa, R, θ e φ, né? E essa resolução vai ser o produto, né, da função de onda radial e da função de onda angular. Mas o que quer dizer isso aqui? Vamos pensar aqui no nível 1. Então, aqui n é igual a 1. O número quântico secundário, né, ele vai ser n menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, para o nível 1, eu só vou ter o L, 0. N1, L, 0. Se eu tenho isso, eu vou ter essa forma da função de onda. E o que quer dizer essa função de onda radial? Ela vai dizer a distância, né, máxima que esse elétron vai estar do núcleo. Então, é como se eu estivesse calculando o raio. Então, essa função de onda, né, de n igual a 1, L igual a 0, tem essa forma. E a função de onda angular vai depender do número quântico L e do ml. Essa relação entre os dois vai me dar a forma do meu orbital. Então, por exemplo, quando eu mostrei aqui esse orbital de formato cilíndrico, né, é justamente o produto desses dois. É do tamanho do raio, né, desse orbital e do formato dele. Bom, então nós já temos a forma, o tamanho e temos a energia. Essa daqui, para o átomo de hidrogênio, né, o nível 1s, que nós temos 13,6 eletronvolts de energia para retirar. E se nós estiver falando do nível 2? Bom, o nível 2, eu vou ter aqui n igual a 2. O L, eu posso ter n menos 1, né? Que vai ser 1. Então, eu posso ter 0 e 1. Então, para o nível 2, eu posso ter 0 e 1. A função radial para o L igual a 0 é esse daqui. Então, a distância vai ser maior pela resolução disso do que no caso desse aqui. A mesma coisa para n igual a 2, né? Eu posso ter L igual a 0 e 1. Então, L igual a 0 e 1. E aí eu vou ter este formato aqui para eles. Então, eu posso ter o formato cilíndrico e mais um que a gente vai ver mais adiante. E assim por diante. E a energia a gente já sabe que vai ser 1/4 justamente porque o nível 2, né, é elevado ao quadrado, vai dar 4, então eu divido os 13,6 eletronvolts por 4. Isso para um átomo de hidrogênio ou hidrogenoide, tranquilo? Mas para nós, essas funções não são tão importantes. A gente não vai precisar resolver isso aqui ou memorizar isso aqui. A gente vai precisar destes números aqui, o N, o L e o ML.
Esses três números quânticos, número quântico principal, secundário e o número quântico angular, né, que vai dar a característica angular, eles são considerados os números quânticos espaciais que vão dar forma e tamanho do meu orbital. E isso que a gente precisa saber. Bom, então aqui está o número quântico principal, que vai me dizer o nível de energia, e ele está relacionado ao tamanho do meu orbital. Então aqui tem o meu 1, nível 2, nível 3, né? Isso para o formato de um orbital S. Depois a gente vai ver mais adiante. O número quântico secundário, o L, do momento angular orbital, ele vai ter ele vai me dar o formato do meu orbital. E ele vai variar, né, de 0 até n-1. Então, vamos pensar. Se o meu nível é 1, n-1 é 0. Então, no nível 1, eu só tenho o número quântico secundário 0, que tem a representação S. No nível 2, eu tenho n, número quântico secundário, L, né, vai ser n-1. 2 menos 1 é 1. Então, eu vou ter o 0 e o 1. A representação do 1 é o P. O que quer dizer essas letras? Né? O S, P, D, F. Né? Então, fundamental, difuso, principal e sharp, que são as representações dos números quânticos secundários. Então, vamos aqui para o terceiro para nós ter uma ideia mais clara. Então, n igual a 3, o L vai ser n-1. Então, n-1 é 2. Então, eu vou ter o 0, o 1 e o 2. Isso para o nível 3. No nível 4, n-1 é 3. Então, eu vou ter 0, 1, 2 e 3. Ou seja, vai de 0 até n-1. E o último número quântico dos números quânticos espaciais, depois a gente vai ver o surgimento de mais um, né? Ele é o ml. E ele vai me dar a orientação. Então, tamanho, formato e orientação. Orientação por quê? Porque eu tenho agora um átomo tridimensional. Então, eu posso ter tanto no eixo X, Y, Z ou até entre eles, como a gente vai ver. E ele varia do L, né, positivo, ao L negativo, passando por 0. Como assim, professor? Vamos pensar. Então, vamos imaginar aqui no caso do L igual a 3. Então, o N vai ser 4, o L vai de 0 até n-1, então se é 4, n-1 é 3. Então, vai 0, 1, 2 e 3. Agora, vamos pensar no L. Então, eu tenho o L0, L1, L2 e L3. Vamos pensar no L3. O L3 vai de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, vai de L negativo a L positivo, passando por 0. Então, aqui tem a representação para o L igual a 2. O ml vai ser menos 2, que é o L negativo, menos 1, passa pelo 0, mais 1 e o L positivo. Então, dependendo do L que a chegar aqui, né, eu posso ter ele negativo até ele positivo, passando por 0 em números inteiros. Bom, esses são os 4 números quânticos espaciais. E aí, o que acontece? Surge, né, um quarto número quântico. Só que esse surgimento não foi agora, foi antes até mesmo do modelo da função de onda. O que acontece? Né? Goldsmith e Uhlenbeck, eles tentaram fazer um melhoramento no modelo, né, de Sommerfeld, para tentar explicar justamente átomos que não eram de hidrogênio ou hidrogenoides. Então, em 1925, eles ainda pensando que o átomo era um planetário, que o núcleo era o Sol, o centro, e que os elétrons eram os planetas, né? Eles imaginaram que, além do movimento de translação que esses átomos teriam, eles seriam um movimento de rotação, né? Esse é o principal
formato que a gente vê lá no ensino médio, que ele tem a ver com a rotação do elétron, mas isso leva em consideração o elétron como uma partícula, e a gente sabe que ele não é mais, agora ele é uma função de onda. Ele tem características de onda. Então, essa explicação não surge, não explica realmente o que é o número quântico spin. O que acontece mais adiante, né? Dirac consegue dar uma explicação melhorada. Só que ele não consegue comprovar. A comprovação veio muito antes 6 anos aproximadamente antes, né, por Gerlach e Stern. O que acontece? O experimento deles com átomos de prata, depois a gente vai ver aqui como é que foi a representação desse experimento, né? Dirac diz o seguinte, que o átomo, né, é composto por elétrons, prótons e nêutrons, e todos eles têm um momento angular spin. Ou seja, que os elétrons, prótons e nêutrons têm um momento angular spin, e que esses valores seriam de meio, né? No caso dos nêutrons, está errado, nêutrons aqui tem um R a mais, prótons e elétrons, né? E no caso dos fótons seria inteiro, né? Esses que têm o meio seriam chamados de férmions, né? E no caso dos fótons, né, que é 1, eles seriam chamados de bósons. O que isso quer dizer? O que isso influencia? Bom, quer dizer que alguns elementos que têm essas características, eles vão ter uma influência do campo magnético. E isso seria justamente pelo momento magnético spin do elétron. Então, vamos olhar aqui, né, nessa representação aqui, que aqui eu tenho, então, os átomos de prata, que foi o experimento, né, realizado por Gerlach e Stern. E o que aconteceu? Quando eles são submetidos a um campo magnético homogêneo, alguns átomos se depositavam na parte superior e outros na parte inferior. Um a favor do campo e outro contra o campo. E isso eles não conseguiram explicar. Quem consegue a explicação melhor foi Dirac apenas 6 anos depois. E ele chamou isso de momento angular spin, ou, né, característica magnética dos elétrons. Então, quando eu tinha aqui a minha fonte de átomos de prata no estado gasoso, eu submetia eles a um campo magnético e eles se depositavam acima e abaixo. Então, aqueles que se depositavam acima tinham valores de mais meio, né, ou alfa. Aqueles que se depositavam para baixo, menos meio ou beta, né? Isso daqui é os sinais, né, são utilizados como um acordo, né? Não tem valor significativo. Agora, mais meio e menos meio, sim. Porque o que acontece? O momento angular spin é o S. Né? E ele é um vetor. E esse vetor tem o valor de raiz de 0,75. Quando eu faço a projeção desse vetor sobre o eixo Z, eu vou ter um valor de meio positivo. Se eu fizer a projeção para o outro lado, eu vou ter menos meio, porque a raiz, né, contrária tem mesma projeção. A projeção será o meu ms. Então, esse mais meio, né, daqui e menos meio é a projeção sobre o meu eixo Z. Poderia ser qualquer eixo, mas se tornou comum pelo eixo Z. Então, na verdade, esses valores é o valor da projeção e não, né, do momento angular spin. Bom, para que tudo isso que a gente faz? Para chegar na questão da distribuição dos elétrons no átomo. Então, a gente precisa saber esses números quânticos para ter uma ideia das características desse átomo. E a gente vai ver como isso é muito importante mais adiante.
Então, o princípio da construção, né? Então, o princípio Aufbau, né? Que é um termo que quer dizer construção, ele segue dois princípios. O primeiro princípio é da exclusão de Pauli, né? Então, Wolfgang Pauli, em 1925, ele diz o seguinte, que dois elétrons de um mesmo átomo não podem apresentar um conjunto de 4 números quânticos iguais. Então, número quântico principal, número quântico secundário, o número quântico ML e nem o MS. Né? Então, NL, ML e MS não podem ser igual. Ele pode ter os três números quânticos espaciais iguais, desde que o número quântico magnético, né, do momento spin, seja diferenciado. E a regra de Hund, né, em 1927, ele diz o seguinte, que quanto maior o número de elétrons com spins paralelos num orbital incompleto, menor será a sua energia. Bom, quando a gente começar a fazer a distribuição, vai ficar um pouco mais claro, mas nada mais é do que eu só vou poder emparelhar elétrons após todos os meus orbitais degenerados, ou seja, de mesma energia, já ter um elétron desemparelhado, para depois eu poder emparelhar os elétrons. Então, como é que, antes da gente chegar na distribuição, relembrando lá, né, representação, isótopos e abundância. Então, o átomo ele é caracterizado por dois números, né? Então, número atômico, que vai caracterizar o tipo de elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o neônio 20, neônio 21, neônio 22. Isso daqui é a massa dele. Mas o número atômico dele é 10. Então, o número atômico é o que caracteriza ser todos, né, átomos de neônio. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons presentes no núcleo. Então, se o número atômico é igual ao número de prótons, está aqui, ó, o número atômico é igual ao número de prótons, né? E se todos têm o mesmo número atômico, então todos têm o número de prótons igual. O que vai diferenciar? O número de massa, que é o número de nêutrons dentro do núcleo. Outra questão é que se os átomos forem neutros, o número de prótons e elétrons é igual. E, como eu tinha dito, o número de massa, está aqui, o número de massa, representado pela letra A, é o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente fala aqui, ó, o número atômico do hidrogênio é 1, o número de massa 1,0079. Por que isso aqui não é um número inteiro? Justamente por causa da sua abundância. Está aqui, ó, o átomo de hidrogênio tem 3 isótopos. O que são isótopos? São elementos que têm o mesmo número atômico, ou seja, representam o mesmo tipo de elemento, são átomos que apresentam o mesmo número atômico, representam o mesmo elemento químico. Então, todos eles têm o número atômico 1 aqui, ó. Então, todos são hidrogênio. Mas a massa varia. Devido à abundância deles, ó, a maior abundância do átomo de número atômico 1, massa 1. Depois, seguido de 0,015 para o deutério. Né? E apenas quantidade de traço, né? e uma vida muito curta devido a sua ser radioativo para o trítio, né? Que é o número atômico 1, massa 3. Então, essa abundância é levada em consideração para calcular a massa. Por isso que a massa dele é tão próxima da massa do isótopo de massa igual a 1. A mesma coisa para o carbono 12, né? 13 e 16. O número atômico deles... 12 e 13. O número atômico deles é 6. Né? Nós temos o carbono 14 também, né? Que é usado para datação, que não está aqui. O que acontece? Essa massa de 12,01 é levada em consideração a abundância deles aqui. E o átomo de carbono 14 deveria estar aqui, ele tem menor abundância do que o 13, e por isso a massa dele é 12,01. Então, o que a gente precisa lembrar disso daqui principalmente? Que número atômico é igual ao número de prótons, e é o que caracteriza um elemento.
e que se eu estiver falando de um elemento neutro, o número de elétrons, que é o que a gente vai fazer a distribuição, é igual ao número de prótons presentes no núcleo. E o método da construção? Bom, o método da construção ele é utilizado a partir da resolução, né, das funções de onda. E quem são as resoluções das funções de onda? São os orbitais. Então, aqui vai estar os orbitais, né, distribuídos em diferentes níveis de energia. Então, aqui está o meu N, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o meu N. E aqui vai estar o meu L, né? Como é que eu vou chegar? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estiver falando no nível 1, o meu L ele vai assumir valores de 0 até N-1. N-1, se o meu N é 1, menos 1 é 0. Então, no nível 1, eu só tenho L igual a 0. Então, está aqui, ó. No nível 1, eu só tenho o L igual a 0. Então, eu só vou ter essa caixinha, que é o que representa o orbital. Depois a gente vai ver mais adiante como é que a gente vai utilizar. E o meu ml? O meu ml vai de menos L até mais L passando por 0. Como o meu L é 0, menos 0 e mais 0 não tem significado, então eu só vou ter o 0. E o ms é o sentido da projeção. Eu posso ter ele positivo ou negativo, né? Positivo para cima, negativo para baixo. Então, mais meio para cima, menos meio para baixo. Então, ou seja, se tem a possibilidade de mais meio e menos meio, no nível 1 só cabem 2 elétrons. Por quê? Em um átomo não posso ter 2 elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Então, para que eu tenha elétrons aqui, eu só tenho 2 possibilidades. N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, mas o MS eu posso ter mais meio e menos meio. Então, cabem 2 elétrons aqui. A mesma coisa se eu for para o nível 2. Ó, nível 2, está aqui o nível 2, eu vou ter L de 0 até N-1. Então, 0, N-1 é 1. Então, eu tenho 0 e 1, está aqui, ó. O 0 representado pelo S e o 1 representado por P. E o ml? O ml eu já disse que ele vai de menos L até mais L. A gente viu que o 0 não tem significado de ter mais 0 e menos 0, mas o 1 sim. Então, eu vou ter ó, menos 1, 0 e 1. Então, eu tenho 3 orbitais, né, degenerados, porque eles têm a mesma energia, né? Eles estão à mesma distância do núcleo, né? E tem energia maior do que esse daqui. Por quê? Depois a gente vai ver. Bom, e aí pensando no número de elétrons, como eu tenho a possibilidade de mais meio e menos meio, e a gente já viu que aqui, quando eu tenho um orbital, cabem 2, nesse caso também vai caber 2, e aqui eu vou caber 6. Então, no nível 2, cabem 2, 4, 6, 8 elétrons no nível 2, sendo que 2 no subnível S e 6 no subnível P. E no próximo, quando eu tenho o nível 3, eu tenho a possibilidade de L menos 1, então 3 menos 1 é 2, então eu tenho 0, 1 e 2. Então vai de 0 até N menos 1, está aqui, 2. O 0 a gente já viu que só tem a possibilidade de um orbital, porque vai de mais até menos, então não tem significado. O 1 a gente também já viu, que vai de menos 1 a mais 1, passando por 0. E o 2? O 2 eu sei que vai de menos 2 até mais 2, passando por 0. Então, eu tenho 5 orbitais degenerados de mesma energia, que tem maior energia que esse, que tem maior energia que esse. E o número de elétrons, se eu parar para pensar, se esse cabe 2, aqui cabem 6, que a gente já viu, né? 2 em cada um. E aqui vai caber 10. Então, 10 mais 6 mais 2, no nível 3 vai caber 18 elétrons. Agora, como é que a gente vai entender essa diferença de energia pensando em função de onda? Pensando na função de onda, o que vai acontecer? Vocês lembram quando a gente estava falando do psi? O psi é a função de onda, que tem aquele formato, né? Então, tem
a projeção positiva e negativa e assim por diante, né? E o psi ao quadrado é quando eu pego o lado negativo e crio uma função positiva, passando por um momento que é o zero. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ele teria aqui para baixo. O que que acontece? Eu pego o psi ao quadrado e tá aqui, ó. Então, aqui eu vou imaginar mais próximo do núcleo e aqui mais longe do núcleo. E aí, o que que vai acontecer? Se eu comparar o 1s, 2s e 3s, por que que eles estão em diferentes níveis de energia? Porque o 1s está mais próximo do núcleo do que o 2s. Ó, tá aqui, ó. 1s mais próximo do que o 2s, que por sua vez está mais próximo do que o 3s. Então, logicamente, esse aqui está mais estável. Se ele está mais estável, em menor energia. Uma das coisas que é importante ver é que existe, como a gente está calculando o psi ao quadrado, ó, existe uma densidade de probabilidade aqui, ó, do 3s e outra aqui também do 3s, só que, claro, menor do que 1s. Essa aqui menor do que o 2s. Então, a maior densidade de probabilidade se encontra aqui. Né? Aqui a maior probabilidade de densidade do nível 2 aqui. Então, por isso que eles têm essa diferença de energia aqui. Agora, vamos para o nível 4. No nível 4, eu vou ter L de 0 até n-1. n-1 é 3, então 0, 1, 2 e 3. Então, vai de 0 até 3. E o ml eu vou ter para todos eles, isso que tem que ficar claro, para todos eles eu vou ter de mais L até menos L, passando por 1. Então, vamos lá. 0 a gente já sabe que não vai ter, porque mais 0 e menos 0 não tem significado. O 1 vai ter, tá aqui, ó, menos 1 até mais 1. O 2 de menos 2 até mais 2. E o 3 de menos 3 até mais 3. E aqui está os 4 subníveis, né, para o nível 4. Aqui cabe 2, 6, 10 e 14 elétrons, né? Ó, porque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. E aí a gente fecha daqui para diante o restante dos níveis e subníveis de energia. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que o próximo, né, que a gente deveria achar aqui é o 5s. Mas antes disso, a gente teria que ver o seguinte. Se eu comparar, olha só, eu não disse que o 3 é um nível de energia menor do que o 4, mas olha só, aqui o 3D está um nível de energia maior do que o 4s. Ó, o início do orbital está abaixo dessa linha que eu uso para delimitar, ó, que é o nível 4. Então, a energia do 4s é menor do que esse aqui. Então, para a distribuição, eu tenho que preencher este para depois seguir preenchendo esses aqui. E assim sucessivamente. Sempre em ordem crescente de energia, né? Então, aqui eu não vou me ligar tanto no nível de energia, mas sim nos patamares de energia. E por que existe essa diferença? Pelo seguinte, ó. Aqui eu tenho o 3s, 3p e 3d. Né? São esse aqui, ó, 3s, 3p e 3d. Qual é a diferença de energia deles? A principal diferença é o seguinte, ó, o 3p, o pico de maior densidade de energia está até mais próximo do núcleo do que o 3s, mas o 3s tem menor energia que o 3p. Ó, tá aqui, ó, 3s e o 3p tem menor energia. Mas por quê? Isso daqui se deve que o 3s tem um maior poder de penetração. Tá aqui, ó. Ó, tem mais 2, né, regiões de densidade de energia mais próximos do núcleo do que o 3p, que só tem mais um. Então, esse aqui tem um pequenininho, um médio e um grande. E esse aqui só tem um pequenininho. Então, ou seja, a densidade de probabilidade do 3s é maior do que o 3p. Que, por sua vez, se eu comparar, ó, o 3d aparenta estar mais próximo do que o 3p. Mas o 3p tem aqui, ó, uma outra densidade que o 3d não tem. Isso é chamado de efeito de penetração, que nada mais é do que utilizando as equações de onda para resolver.
para nós, cabe levar em consideração que existe efeito de penetração e isso é o que justifica, por exemplo, o 4S ter uma menor energia do que o 3D. Tranquilo? Bom, aqui está então todo o diagrama. Existe mais para cá? Bom, até os elementos que nós conhecemos hoje vão até o nível 7, S e P. Pode ter mais? Bom, até hoje a gente não conhece, mas pode ir adiante. Bom, e se eu quiser, eu posso distribuir por esse método? Sim, é um método aceitável, muito bom. Mas existe um método chamado método mnemônico que foi, de forma errônea, dito que é de Linus Pauling, mas na verdade nunca nos trabalhos de Pauling foi dito que ele disse que existe esse método ou ele criou esse método. Na verdade, foi esse oriental aqui, que desenvolveu esse método mnemônico. Mas o que é esse método mnemônico? Nada mais é do que isso daqui virado de cabeça para baixo. Ó, se eu virar, tá aqui, ó. Ó, o mesmo formato dele está aqui. Então, é ele formado de cabeça para baixo. E é isso aqui que a gente vai distribuir os nossos elétrons. Então, eu vou iniciar por aqui. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, tanto por aqui ou por ali, eu vou usar a mesma forma. Hidrogênio tem um elétron, porque o número atômico dele é 1. Se ele é um átomo neutro, se eu estou me referindo a um átomo neutro de hidrogênio, ele tem um elétron. Então, eu vou botar aqui. Então, o número quântico principal é 1. Número quântico secundário, que é o L, é 0. O número quântico magnético é 0. E o número quântico spin é mais 1. Por quê? Porque é um elétron, eu botei ele para cima. Agora o L. O Hélio, por sua vez, vai ter 2. Então, vai ter 1 para cima e 1 para baixo. Então, eu vou considerar apenas os conjunto dos 4, número quântico, para o elétron mais energético. O que é o mais energético? O último a ser distribuído. Então, eu distribuí o primeiro para cima e o próximo para baixo. Então, vai ser N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, porque é esse númerozinho aqui. E o MS, que é o spin, o primeiro foi mais meio, o segundo menos meio. Então, eles vão ter, tanto o primeiro quanto o segundo, vão ter os 3 conjuntos de números quânticos espaciais iguais, mas o número quântico spin vai ser diferente, porque um é mais meio e o outro menos meio. Por aqui vai ser a mesma coisa. Ó. O hidrogênio vai ficar com 1S1. Então, 1 é o número quântico principal. O S é o subnível, que é o número quântico secundário L0. O 1 vai ser que só tem um elétron, como eu sei que o S só tem um orbital, e se ele só tem um elétron, ficou para cima, mais meio. Então, tanto por esse método quanto por esse método, a gente vai chegar na mesma coisa. Tranquilo? Bom, professor, mas é difícil porque eu não consigo gravar isso daqui, isso daqui. Existe um método, para memorização disso, justamente para eu saber a diferença entre as energias dos níveis, Então, como é que é a diferença dos níveis de energia, dos orbitais? Segue a regra de Madelung. O que é a regra de Madelung? Então, a energia desse subnível vai ser o somatório de N mais L. Como assim? Bom, aqui o N é 1 e o L é S, Então, é 0. Então, 1 mais 0 é 1. Então, ele está aqui. E o 2? O 2, o nível... O N é 2 e o S é 0. 2 mais 0 é 2. Então, ele fica na frente porque 1 é menor do que 2. E eu vou colocando em ordem crescente. Quer ver? Então, 1 mais 0. Então, vamos pegar aqui uma caneta, que eu vou tentar escrever aqui para vocês. Então, aqui, 1 mais 0 é 1. Então, tá aqui, 1. 2 mais o S é 0, então é 2. Então, tá aqui. O 2 mais P é 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, tá aqui. O 3 mais 0 é 3. Deu um empate. Aí, o que vai desempatar os dois? O N. Como esse N é menor do que esse, fica na frente. Então, sempre em ordem crescente, e quando empatar, eu utilizo o termo de desempate, o N. O N menor fica na frente. Então, aqui o 3. 3 mais P. O P é 1.
mais 3, 4. Está aqui. 4 mais S, se o S é 0, mais 4, 4. Por que ficou depois do 3? Porque o 3, o N é menor, então fica na frente. O 3D, o D, ó, o D é 2, mais 3, 5, ó. Por que eu sei que o 4S vem antes do 3D? Porque, pela regra de Madelung, o 3D soma 5 e o 4S soma 4. E o 4P? Ó, o P é 1, mais 5... desculpa. O 1 do P mais 4, 5. Está aqui. E por que vem na frente? Porque o 3 é menor do que o 4, tem menor energia e vem na frente. E o 5S? Então, aqui, ó, vai aumentando a energia. Né? Justamente, ó, vocês estão vendo que vai aumentando aqui. E o 5S? Bom, o S é 0, mais o 5, 5. E por que ficou? Porque 3 tem menor energia do que 4, e 4 tem menor energia do que 5. E assim por diante. Bom, a regra de Madelung vai funcionar bem para vocês saberem. Então, como é que vocês vão saber pelos números quânticos? N é o nível de energia. O L, né, vai ser justamente o N menos 1. Tá? Então, como a gente tinha visto, né, que vai ser o subnível. Então, se o nível é 1, N menos 1 é 0. Então, no nível 1, eu só vou ter o subnível 0, que é o S. E o 2? O 2 é o nível, né, N, e o L vai ser N menos 1. N menos 1 é 1. Então, eu vou ter o 0, que é o S, ó, e o 1, que é o P. Então, no nível 2, eu tenho o S e o P. E o 3? 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter o 0, o 1 e o 2. Está aqui. E o 4? Bom, e aí vai indo sucessivamente. Então, vocês vão pegar o N, que é o nível de energia. Já o L, vocês vão pegar o nível de energia e diminuir o 1 e saber que vai de 0 até esse número que vocês acharem. Então, se for 7, né? 7 menos 1, 6. Então, tu vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tu vai ter todos esses orbitais. E o ml vai do L positivo ao L negativo. Então, no caso desse aqui, como o L é 0, não tem positivo e negativo, só tem um orbital. Agora o P, como o P é 1, vai de menos 1, 0 e mais 1. Então, são 3 orbitais no subnível P. E assim por diante. Bom, como é que a gente vai gravar isso daqui? Utilizando, obviamente, né, exercícios, que no próximo vídeo a gente vai ver, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, retome o vídeo para assistir novamente e tirar alguma dúvida.